Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou o Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos das mulheres com a promotora de justiça Sara Gama, coordenadora do NEVID, Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero e em Defesa dos Direitos da Mulher. Doutora Sara, bem-vinda. Infelizmente, nós sempre que chegamos próximos ao Dia da Mulher, voltamos à mesma pauta, violência contra a mulher. Ainda é uma realidade tão gritante no nosso país? Oi, Gabriel, que bom estar falando com você, com o pessoal que está nos ouvindo, né, no MP Conecta. O que eu vou lhe dizer, Gabriel, é quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando da discriminação mais antiga do mundo. Então, assim, estamos realmente no terceiro milênio, já evoluímos muito. Se nós fizermos um estudo, o que não precisa nem ir muito longe, há bem pouco tempo atrás, até quando eu casei, por exemplo, eu tenho 40 anos de casada. Então, quando eu casei, que ainda estava sob a égide do Código Civil de 1916, a mulher era considerada como uma pessoa ainda incapaz, né? Ela precisava do marido para determinar, por exemplo, uma venda de alguma propriedade que às vezes pertencia a ela. Então, era como se a mulher ainda fosse propriedade. Nós ainda temos, o Código Penal trazia assim, um monte de situações que colocava a mulher como um objeto pertencendo ao homem. Você veja, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, um crime de estupro, quando o autor do estupro casava-se com a vítima, ele estava isento da pena. Olha que absurdo. É tão absurdo que se você pensar em situações, por exemplo, de um estupro coletivo, bastava que um se casasse e estava todo mundo livre. O crime era anulado. O crime era anulado. É como se aquela mulher ela não tivesse sentimento, ela não tivesse dignidade. Bastava dar uma resposta à sociedade, ou seja, ela foi estuprada, né? Então ela teve a honra dela de alguma forma violada, e aquela honra que não era dela, era a honra da família, né? Do pai dela, dos irmãos dela, ou seja, dos homens que estavam no entorno daquela mulher. Então, se alguém casa com ela, está dando uma resposta suficiente. Esse era o ethos, era o que permeava na nossa sociedade e que está aí ainda até hoje, Gabriel. Se a gente entender que o nosso Código Penal é dessa época, 1940, a década de 40 que foi feito o nosso Código Penal. Nós temos mudanças? Temos. Várias leis vieram depois disso, mas ainda existe uma sensação de que aquele ambiente, né, patriarcal, aquele ambiente machista, que induziu as leis daquela época, elas permanecem ainda hoje. Ou seja, a senhora fala aí de vários tipos de violências, não é? Porque a senhora falou do estupro e falou juntamente disso, que além de ser uma violência de todo tipo, uma violência física, uma violência emocional, a senhora também fala da violência institucional, porque nós temos agregado na sociedade uma série de situações que fazem com que a mulher seja vítima de violência, às vezes até ao denunciar a violência, não é, doutora? Recentemente, eu faço uma pesquisa diária, eu tenho alguns perfis no meu, né, no Instagram, um pessoal e um outro que chama-se Luto por Elas 2020, porque é o perfil de um projeto que eu tenho para conversar com os homens. Esse perfil ele foi criado no Carnaval de 2020 e veio a reboque justamente daquelas situações que nós víamos dentro dos blocos carnavalescos masculinos, onde havia um assédio sexual intenso, uma importunação sexual, né, dando o nome correto, uma importunação sexual às mulheres foliantes, e a gente começou a trabalhar, porque eu entendo que essa realidade ela só muda quando a gente trabalhar efetivamente no eixo da prevenção e da educação das pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, eu não estou me referindo apenas aos homens. Lógico que o foco principal é o homem, por uma simples razão de estatística, é o homem quem comete o crime contra a mulher. Mas também existem mulheres que reproduzem esse machismo, que reproduzem essa fala e que fazem com que se torne geracional. Mulheres que criam filhos para serem da mesma maneira, machistas, achar que pode mandar na mulher. Eu cansei, enquanto promotora da violência doméstica, efetivamente eu sou a primeira que assumiu aqui no estado da Bahia, quando surgiu a primeira vara de violência. Eu cansava de ver, assim, garotos de 20 anos,
né? 18, gente muito jovem, e que estava ali respondendo a um processo. Por quê? Porque eu vi um não de uma namoradinha com quem ele ficou 6 meses, né? E aquele garoto, ele é capaz de dizer, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que é isso? Se não a ideia de posse, né? De que aquilo pertence. E essa ideia ele aprendeu aonde? Dentro do convívio familiar, com os amigos, com a sociedade que está aí. E a gente ainda vive, Gabriel, a ideia de que há um perfil de vítima. Aquela vítima lá na década de 40, aquela moçoila, tá? Que era recatada e do lar, que fazia cursos de culinárias e de bordados. Essa é a vítima, entende? Porque assim, quando ela chega lá, numa delegacia, numa unidade qualquer, e ela chega com uma roupa curta, ou porque ela veio de um bar, ou porque ela estava numa festa, por que você estava lá? Né? É como se ela tivesse provocado a situação para se tornar vítima. Isso a gente precisa abolir de vez da sociedade. E a gente só faz isso, Gabriel, trabalhando nesse eixo da prevenção e da reeducação das pessoas. Doutora, a senhora falou aí da importunação sexual. A gente falou já da violência institucional, falamos também de estupro. Quais são os principais tipos de crimes cometidos contra a mulher? Bom, a Lei Maria da Penha, ela foi... Você sabe que eu sou entusiasta da Lei Maria da Penha, e a gente, quem lida com ela, sabe e diz isso de uma forma muito assertiva, que a lei é um divisor de águas, né? Ela trouxe a lume aquilo que a gente já sabia que existia. Eu sempre desafio qualquer pessoa. Às vezes eu faço muita, né? Eu tenho a oportunidade de fazer muitas palestras, e eu digo, eu quero alguém que me diga que nunca soube de um caso de violência doméstica. Muitas até presenciaram e muitas vivenciaram. Mas eu quero que diga assim, olha, eu nunca soube. Não existe, porque todos nós sabemos. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela vem e ela põe um farol em cima disso. E aí ela descreve os tipos de violência, que é a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, moral e sexual. São esses 5 tipos. Hoje a gente tem agora também uma violência institucional, que também recai sobre a mulher. A gente já está, de alguma forma, evoluindo para entender a violência que se pratica nas redes sociais, né? Essa violência cibernética, digamos assim, cujas maiores vítimas são as mulheres. Eu não sei se você sabe, mas dentro dessas questões da internet e tal, único tipo de crime que perde para os crimes praticados contra as mulheres são as fraudes bancárias, né? As fraudes financeiras. Pois é. Então, assim, em primeiro lugar, fraudes financeiras, que são aquelas pessoas que a gente sabe toda hora, de vez em quando me ligam dizendo que minha filha está sequestrada até hoje, né? Todo mundo já passou por uma situação dessa. Então, eles tentam, mandam para a gente coisas para que você caia na ilusão de que está sendo, prejudicado e passe dinheiro para esses fraudadores, esses estelionatários. Esse é o primeiro lugar. O segundo são crimes contra as mulheres. Então, muito comumente, a divulgação de nudes, tá? Que é normal hoje. Não é da minha geração a gente fazer isso, mas é uma coisa que é uma realidade. Hoje as pessoas lidam com essa questão do próprio corpo, da própria sexualidade de uma forma muito mais livre. Entende? Então, assim, quando eu vou, às vezes, fazer palestra com as meninas mais jovens, as mulheres mais jovens, é normal para elas isso. O que não é normal é você confiar em alguém, ter um momento, né, de que ali você passa uma imagem, porque você confia, porque você gosta, e aquilo acaba e se torna um instrumento de chantagem, de vilipendiar aquela pessoa, inclusive moralmente, né? Nós já tivemos casos de algumas adolescentes que se suicidaram por conta disso. Doutora, a senhora traz uma questão, me perdoe até interromper, mas que suscita um outro ponto que eu acho interessante, que é até que ponto o conflito geracional mesmo não pode gerar algumas violências, até institucionais, contra a mulher. Por exemplo, essa questão dos nudes que a senhora trouxe. As gerações mais novas, elas têm a troca de nudes como uma prática convencional, praticamente naturalizada. As gerações não tão mais antigas, pouco mais antigas, até pela falta da própria tecnologia, não tinham isso. E acabam agregando isso a um valor moral.
Então, até que ponto, quando uma pessoa dessa, vítima de uma violência dessa, chega numa instituição onde estão integrantes já mais velhos e vai fazer uma denúncia, ela já não é vista e taxada e rotulada como de alguma sorte imoral por fazer isso? Uma das coisas que eu julgo mais importante quando você lida com a vítima é você ter um olhar sob a perspectiva de gênero. Quando você vai, imagine um promotor de justiça que recepciona uma vítima de violência e que ele não tem a dimensão de que aquela mulher, muitas vezes, para chegar até nós, ela já percorreu um caminho muito longo. Ela já vivenciou anos de violência, às vezes não a violência física em si, que muitas vezes nem é a pior. Né? Eu acabei de receber, inclusive, uma informação que nós recebemos através uma pesquisa chamada Visível e Invisível, acabou de lançar, eu recebi hoje, está fresquíssimo, mostrando o seguinte, que a maior violência que aconteceu no ano 2023, 2022, 2023 até agora, foi a psicológica. Veja bem, a gente pode dizer que a gente vive uma epidemia de violência contra a mulher. E por que a gente diz isso? Porque houve um aumento. Né? Quando a gente pensa assim, olha, nós não temos lei para isso? Temos. Ainda ontem eu participei de um webinário internacional feito pela COPEVID, que é a Comissão Permanente de Violência Doméstica, agregada ao Grupo Nacional de Direitos Humanos do CNPG, né? Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Eu represento a Bahia na COPEVID, dentro do eixo da violência contra a mulher, e eu tive a oportunidade de palestrar. E eu ouvi uma coisa que eu achei interessantíssima. Nós conversamos com palestrantes de Portugal, Estados Unidos, Austrália, tinha gente de vários países. Eu fui para lá para falar do Formulário Nacional de Avaliação do Risco, que é um instrumento que nós temos aqui hoje no Brasil, chegou através da Lei 14.149, em 2021, instrumento esse que eu tive a felicidade de participar diretamente, não só no estúdio prévio, né, que a gente fez um estudo com direito comparado em Portugal e Espanha, mas também na confecção desse formulário, acabou que eu presidi a COPEVID e participei junto com juízes do Fórum de Juízes de Violência Doméstica. Então, nós vivemos uma epidemia. O que é que acontece hoje? Nós acabamos de ter essa resposta, né, de uma pesquisa mostrando que a média das mulheres aqui no Brasil, com mais de 16 anos, que sofreram algum tipo de violência, foi de 33,4% da população de brasileiros, ou seja, cerca de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência com mais de 16 anos de idade. 1 em cada 3. Pois é, exatamente. Então, assim, você vê que já vem desde a adolescência, né, até mulheres idosas. Nós estamos vivendo agora, eu acabei de saber um caso aqui na Bahia, de uma idosa aqui no interior da Bahia, aqui na cidade metropolitana, em Camaçari, que sofreu uma violência bárbara por parte do seu companheiro. Ela foi agredida com barra de ferro, essa mulher está em estado crítico no hospital, numa relação de mais de 30 anos. Então, isso é ou não é chocante? É muito. E eu tenho certeza que esse momento dessa agressão tão brutal foi um ápice. Essa mulher devia estar sofrendo outras agressões há muito mais tempo, né? Sobretudo as agressões psicológicas que muitas vezes a gente tem a normalizar. Ruim com ele, pior sem ele. Por que você vai dar queixa do seu companheiro? É quem sustenta a sua casa, o que vai ser dos seus filhos? Isso é uma violência psicológica. Porque a mulher ela é levada a ficar engessada naquele lugar, um lugar que é desconfortável, um lugar que traz sofrimento, mas que ela não vê opção. Algum tempo atrás também houve uma pesquisa mostrando que 62% das mulheres que eram vítimas, essa pesquisa foi do Data Senado, que eram vítimas de violência, elas não saíam das relações abusivas em razão dos filhos, né? O que elas temiam por seus filhos, como seria a criação desses filhos. Muitas dependiam emocionalmente, financeiramente, porque não é só o dinheiro não, viu, Gabriel? Aí tem também a questão emocional de mulheres que vivem relações abusivas, mas que não conseguem romper, porque todo o entorno diz a ela exatamente isso. Se ela procura se socorrer, às vezes numa congregação religiosa, se diz, olha, o papel da mulher é esse, você tem que aguentar, ore pelo seu esposo, né? Se ela corre, às vezes, para um familiar, esse familiar diz assim, mas você escolheu, tente ajudar, é o seu papel consertar.
essa relação, o seu papel manter a família. Então, para uma mulher romper uma relação abusiva, não se trata apenas de uma decisão interna, que essa decisão ela tira muito desse emocional, mas ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa que as pessoas compreendam que no momento em que ela diz assim, não quero, que as portas sejam abertas, que as pessoas recepcionem, né? Que não se julgue essa mulher, porque esse é o pior problema. Essa mulher é julgada. Então, olha, se nós temos hoje uma realidade de 33,4% de mulheres no ano de 2022 que passaram por situações de violência, e isso representa 18 milhões de mulheres, isso é maior do que a média mundial. A OMS fala em 27% no mundo. O Brasil, hoje, já está com 33,4%. Ou a gente muda, tá? Ou é o extermínio de mulheres. É o que nós vemos todos os dias. Todos os dias, eu pesquiso a questão da violência contra a mulher e eu fico chocada com as coisas que eu vejo. Uma mulher que vai a uma delegacia se queixar de ter sofrido uma agressão do namorado e é estuprada dentro da delegacia por um agente. Dentro da delegacia, ele dispunha de uma cama, onde a levou e a estuprou. E eu pergunto assim, é tão chocante que a gente não tem nem como dimensionar o que essa mulher pensa a respeito da proteção que a gente fala, das leis que estão aí. A Lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU uma das 3 melhores do mundo, ontem eu ouvi nesse seminário, que eu achei bem interessante, uma palestrante que disse assim, eu já considero a Lei Maria da Penha a melhor do mundo. Porque de 2019, pelo menos para cá, nós tivemos alterações tão significativas e tão importantes que nós hoje podemos dar, em termos de legislação, podemos dar uma resposta. E o que é que nos falta? A logística. Nos falta material humano. Nos falta, por exemplo, uma capital como Salvador, com 2 delegacias especializadas, 4 varas, um núcleo da Defensoria, um núcleo no Ministério Público. Nós fazemos nossos esforços, entretanto a demanda é muito grande. E a gente precisa de políticas públicas que realmente entendam que a violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade. Obrigado, doutora. E no próximo MP Conecta, nós continuamos o bate-papo, começado hoje com a promotora de justiça Sara Gama, coordenadora do NEVID, sobre combate à violência contra a mulher. Até lá. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.